Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Daniela, assessora de marketing aqui da Exactus. Gostaria de agradecer a todas as CAs que já estão presentes conosco. Nós estamos em 34 pessoas até o momento. E a pauta de hoje nós iremos falar sobre as novidades do Sistema Amplos, com o nosso parceiro da InfoIcia, Marcelo, que está aqui conosco. E também nós vamos falar sobre o novo software de auditoria de arquivos. Bom dia, então, ao Pedro, de São Paulo, Alberto, de Londrina, Guilherme, de Curitiba, Robertson, de Curitiba, Marcos, de São Paulo, Daniele, de Londrina, Paulo Lourinho, de Franca, João Luiz, do Rio de Janeiro, Luiz Dalaf, de Uberlândia, Maria Tereza, de Ourinhos, Weldes, de Goiânia, Cláudio, de Campinas, Fernando Clênio, de Timbaúba, o Silvio, de Maringá, o Ademir, de Londrina, o Marcelo, de Tatuí, o Ademir, de Loanda, o Dinho, o Herbert, de Varginha, o Joani, também de Varginha, o de Lossane, de Eunápolis, o Júlio, de Sinop, o Paulo César, de Campo Grande, o Reinaldo, de Campo Grande, o Altair, de Londrina, o Renato, de Andirá, o Renato, de Valparaíso, o pessoal da InfoIcia aqui de Londrina também está presente, o Júlio, de Olinda, o Lázaro, de Feira de Santana, o Jean Pedro, de Arapiraca, o João Saraiva, de Curitiba, a Beth, de São Paulo, a Melissa, de Curitiba, e o Valmiro também está presente conosco. Vamos dar início, então, ao treinamento. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o Marcelo, que vai estar informando para vocês as novidades do Amplos. Bom dia a todos. Muita alegria, estamos aqui novamente para falar para vocês um pouco das novidades da versão full que sai agora, versão 8, sai semana que vem. Preparei uma parte delas, graças a Deus tem bastante novidade aí saindo. Não tive tempo hábil de preparar o PPT de tudo, mas uma boa parte aí do que está saindo eu vou estar passando aqui para vocês, tá? Bom, antes de entrar propriamente nas novidades da versão, eu vou falar um pouco do novo canal, vamos dizer assim, de comunicação, que vai acabar se tornando o FTP, que foi criado dentro do FTP da Exactus. Então, nós criamos uma pasta InfoIcia dentro do FTP da Exactus. Tá? Então, essa pasta ela vai detalhar tudo que está sendo feito e disponibilizar para CAs tudo dentro de uma pasta, tá? Para facilitar. Então, a partir de agora, para Exactus, né, os próprios colaboradores diretos da Exactus, que precisam ter agilidade para dar o suporte para o canal Exactus, ou o próprio canal Exactus, através das CAs, que tem acesso já ao FTP da Exactus, todo o nosso material ele vai estar disponível no próprio FTP da Exactus, dentro dessa pasta InfoIcia, tá? Então, dentro dessa pasta, o que vai ter? Vai ter várias subpastas com todos os patches de atualização, todas as novas versões, né, igual vai sair semana que vem, já vai estar lá, todos os novos vídeos, a gente tem procurado fazer um por semana, né, materiais, seja de OPAF, do aplicativo de força de vendas, todas as novas FSS liberadas, seja de bug, de melhoria, todos os manuais novos, as visões gerenciais, pedidos web, utilitários. Então, tem uma pastinha utilitários, como, por exemplo, lá, modelinhos de boleto e outros utilitários. A planilha do novo licenciamento, que agora é automatizado via web, então você preenche a planilha e é gerado em cima do que você preencheu, vai ser liberado para o cliente ver só o que você liberou, dentre outros materiais, tá? Então, a gente tem constantemente conversado com algumas CAs, e a CA às vezes me comunica, mas Marcelo, eu não sabia que tinha esse vídeo,
Olha, eu não sabia que tinha esse material, eu não sabia que tinha... toda hora o pessoal falando que não sabia que tinha o material. Como a nossa capacidade de produzir material está alta e como ela envolve várias pessoas, né, o que, que a gente, por exemplo, dentro da Infocia, a gente tem a Aline, que gera novo material, a Jéssica, que gera novo material, a Rogéria, que gera novo material, o Luciano, o Leonardo, o Jefferson, o Edilson, o Marco. Então, são mais de 10 pessoas gerando material. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma reunião com essas 10 pessoas, que todo material novo que eles gerarem, eles passam a ter a obrigação de subir nessa pasta Infocia no FTP da Exatos. Tá? Então eu tive que aqui criar toda uma nova forma de trabalhar para colocar para eles essa responsabilidade de estar subindo o mais rápido possível no FTP da Exatos, que lá a gente vai considerar comunicado. Tá? Então a central de atendimento que tem foco em amplos, ela tem que estar entrando nessa pasta e ver o que tem lá de disponível nessa nova pasta da Infocia no FTP da Exatos. Tá? Então a gente mudou um pouco a forma, o fluxo, né, interno, porque antes isso era disponibilizado na Infocia para que a equipe da Exatos repassasse para as centrais. Agora mudou. A própria Infocia já está disponibilizando dentro lá da pasta Infocia que fica no FTP da Exatos, portanto, disponível para todos vocês, tá? A gente teve uma pequena dificuldade, isso foi feito já umas 2 semanas atrás, mas o FTP da Exatos, depois a gente descobriu, tinha uma programação automática, que a cada 7 dias ele limpava tudo. Então foi feito durante essa semana passada um novo FTP para esse fim. Né? A gente colocou a importância disso para a CEAS, para a velocidade, então criamos isso, tá? Então, lá dentro também a gente criou uma pasta de bases, né? Com a finalidade de quando alguém precisar nos enviar uma base, né? Um erro lá, não conseguiu identificar, vai poder usar esse caminho, que é um caminho mais rápido, mais eficiente, mais formalizado, que comparado com outros caminhos, como, por exemplo, o Dropbox e o SendSpace. Então, sobe ali naquela pasta e a gente pode verificar. Acontece, às vezes, um erro que é só naquela base daquele cliente. A gente testa aqui o erro e o erro aqui não acontece. Então, aí é encaminhada a base através deste caminho, que fica oficializada essa pasta, para que a gente possa baixar essa base e tentar identificar o erro aqui. Será que na hora de atualizar pulou versão? Por isso que está dando só o erro? Beleza, nós vamos pegar essa base, vamos rodar os aplicativos que a gente tem para verificar isso, e se identificou que foi pulada patch de atualização, por isso que é o erro, vamos comunicar, o erro foi por causa disso. Tem que ser rodado tudo, a atualização de novo, vai ter que voltar e rodar de novo. Então, é para isso, tá? Esse é um exemplo. Pode ter outras situações, pode ser bug, pode ser qualquer coisa, mas o caminho daí de transmissão da base é isso, tá? Então, assim, como tem aumentado a quantidade de centrais de atendimento, né, começando a trabalhar com amplos, a gente também vai buscando mais agilidade. Então, com isso, a gente tem aí a certeza de estar colaborando para agilizar o retorno para o cliente. Essa é a nossa preocupação principal, né? Que o cliente seja atendido de uma forma rápida. Então, nesse sentido, vem essa nova forma de trabalhar, né? Criando esse canal aí, mais esse canal, tá? Bom, falar um pouquinho agora de nota fiscal consumidor eletrônica, né? Acho que nas 2 últimas primeiras quarta-feira do mês eu falei sobre isso, que era a grande oportunidade do momento, que os clientes estavam procurando informações, procurando uma solução, né, para o negócio dele, porque o cliente estava vendo na televisão, vendo no rádio, vendo, né, eu até brinquei, você abre a torneira, fala sobre nota fiscal, sai, ao invés de sair água, sai o assunto nota fiscal ao consumidor eletrônico. Porque os próprios consumidores passaram a ser fiscais, né? Então, aqui no Paraná, desde que foi instituída a nota fiscal ao consumidor eletrônica, os próprios consumidores exigem a nota porque eles querem ter a restituição de parte do ICMS e querem poder participar do sorteio. Né? Aqui no Paraná tem boladas de R$10 mil todo mês e nas épocas comemorativas uma bolada de R$50 mil que é sorteada. Então está todo mundo pedindo nota fiscal ao consumidor eletrônico. Ontem até no
no Facebook, estava bombando aí um vídeo de um camarada que pediu a nota fiscal ao consumidor eletrônica no pedágio, e o pessoal do pedágio não está preparado, ainda não compraram amplos lá no pedágio, eles não estavam preparados para emitir a nota fiscal ao consumidor eletrônica, e ele falou, então a senhora é obrigada a abrir a chancela e deixar eu ir, porque eu não sou obrigado a aceitar um serviço sem a nota fiscal ao consumidor eletrônica aqui no Paraná. Esse cupom que vocês emitem tem um efeito só de recibo. Eu não quero recibo, eu quero nota. Então a senhora abre a chancela, que eu estou filmando aqui, e vou mostrar para todo mundo. E o cara abriu a chancela e ele passou sem pagar. Então, assim, hoje o estabelecimento comercial ou o distribuidor que atende varejo, enfim, quem atende o consumidor final tem que emitir a nota fiscal ao consumidor eletrônica. Esse modelinho com QR Code, tudo certinho. Então, tá aí uma grande oportunidade. Então, eu queria dar aqui os parabéns às centrais de atendimento que venderam a NFCE, foram várias, que continue com essa efetividade nos contratos. E as CEAs que ainda não fecharam o negócio, não percam essa oportunidade, né? O mercado está comprador, né? Vamos aproveitar fazer da crise, né, uma chance de vender, né? Então, estamos aí à disposição. Esses clientinhos menores, né, às vezes que querem só NFCE, é uma oportunidade bacana para quem não começou com amplos começar, porque daí começa atendendo o cliente menor, vamos dizer assim, o nível de estresse é menor, né, porque você está iniciando, às vezes falta um pouco de conhecimento, então você pode ir ganhando conhecimento nesse pequeno, para depois ir para um cliente médio, ir para um maior. Então, a gente trabalha bastante esse conceito de escalabilidade no amplos, né, já há mais de 2 anos que lançamos essa versão Lite de entrada, o Lite 1, Lite 2, Lite 3, Lite 4, Lite 5 e depois o Amplos RP, e dentro dos Lites 1, 2, 3, 4, 5, os opcionais, que a pessoa pode escolher. Então a pessoa tem um Lite, mas precisa uma industrial simples, então tem lá a ordem de produção, que pode ser adicionado. A pessoa tem um Lite, mas precisa controlar a ordem de serviço, ok, então tem um valor adicional, enfim. Para quem não conhece a tabela do Lite, pois fica aí a sugestão para conhecer, tá? Então, assim, mais uma vez, por trás de todo problema existe uma oportunidade brilhante disfarçada. Então, essa frase aí, vejam vocês, é lá do século XIX, lá de 1800. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade de NFCE nesse momento de crise, tá? Reforçar a campanha de vendas do Amplos, que está valendo até a convenção da Exatos. Então, quem vender amplos, a cada R$1 de mensalidade ganha 1 ponto. E nós vamos estar dando para o vencedor uma filmadora Eugene com câmera digital aí de 12 MB, MP3, gravador de voz e webcam. Bom, queria colocar para vocês, a gente, essa semana passada, recebemos uma visita de uma central de atendimento, de Varginha, o Joani, o Dinho, tiveram aqui fazendo treinamento a semana inteira. Nas semanas anteriores recebemos outras. Então, é mais ou menos brincando um pouco, né? Teve pessoal que comentou comigo, eu sou muito sério aqui nas apresentações. Então, brincando um pouco, essa foto aí é para mostrar isso, que a InfoIC e a Exatos, ela está aqui justamente para dar apoio às centrais de atendimento, né? Então, a gente tem esse canal aberto e a gente gosta de receber feedback. Então, as centrais de atendimento que puderem vir aqui, que puderem conversar conosco, nós vamos mostrar não só o que está feito, mas o que estamos fazendo. Então, por exemplo, foi mostrado aí para o Joani, para o Dinho, o novo financeiro, né, que vai sair a partir de fevereiro de 2016, já com viés mais contábil e fiscal. Então, é bacana a CA ir vendo o filhote antes dele nascer, porque quando ele nascer, já está inserido no assunto, já está trabalhando o mercado para poder já ter cliente logo do lançamento. Então, isso que é o colaboração, né? Isso é o conceito aí, igual vocês estão vendo na foto, de equipe. Claro que aí é uma brincadeira, mas é exatamente esse o conceito, de a gente estar aqui e vocês na ponta aí com o cliente, mas com a certeza de que a escada não vai cair, de que tem gente com peso segurando a escada aqui por trás, seja na hora boa, seja na hora ruim, nós estamos todo mundo junto, né? Aí muito provavelmente se cair o camarada da ponta, vai cair os dois de trás também. Então, todo mundo tá junto na mesma escada, tá?
Então, seria isso aqui. Agora, vamos falar um pouco da grande novidade da versão, que seria essa nova funcionalidade do controle de pedido de vendas, tá? Então, o controle de pedido de vendas, a gente criou um novo módulo. É um módulo que não existia, tá? Os pedidos cadastrados eram classificados antes somente como pendente ou atendido. Agora não. Agora continua essa classificação, pendente ou atendido, mas ele está passando a classificar melhor dentro desse novo módulo comercial, nesse controle de pedido de venda. Então, o que acontece? As áreas, né, estão aqui do lado, né? Então, aqui a gente tem a área comercial e esse é o novo módulo criado, tá? Então, para nós, a área são esses aqui. Então, aqui a gente tem comercial, financeiro, industrial, materiais, frente de loja, serviços, logística, administrador, são as grandes áreas, né? Então, dentro da área comercial, criamos o módulo controle de pedidos de vendas, tá? Que vai ter aqui, ó, cadastro de horas, cadastro de situações, controle de pedidos de venda, tá? Então, foi criado este novo módulo que não existia, que está dentro da área comercial, tá? Então, localizaram aí o lugar dentro do Amplos. Isso aí vai estar disponível na versão full agora, que sai semana que vem, tá? Outra coisa importante, é uma novidade. Então, a gente tem que aproveitar para vender isso. Seja para cliente antigo, assim como para clientes novos, tá? Então, quem que vai ter interesse nisso? Antes de eu entrar na funcionalidade, para vocês entenderem para quem que serve. Aquele cliente que tem uma dor, né, que ele tem, vamos dizer assim, um funil grande na separação do pedido, ele vai achar isso aqui uma maravilha. Então, vamos dar exemplo de clientes nossos que estão usando, né, que serviram para nós aí de validação. A gente tem um cliente, por exemplo, que é Multibelt, é um cliente grande, que ele trabalha com importação de correias, e alguma coisa é fabricada aqui ou ajustada aqui, correias dos mais variados tipos, né? Ele tem uma quantidade de produto muito grande, são mais de, acho que 2.000 itens que ele trabalha. Então tem correia pequenininha para moto, por exemplo, correia para carro, correia para trator, correia para máquinas industriais dos mais diversos tipos, correia para silo, então daí aquela compridona grande, enfim. Tem correia desde a pequenininha até a média, até a muito grande, né? Então é uma fábrica importadora de correias. Qual é o grande problema dele? Ele tem muitos funcionários na separação. Então, é um monte de gente, ele vem do Brasil inteiro, enviando pedido e faz o funil na separação, né? São produtos, às vezes, de valor baixo, é uma correia que custa, sei lá, R$10, a outra pode custar 100, a outra pode custar 40, a outra pode custar 20 mil. Né? Uma correia, por exemplo, dessa de silo que vai na bandeja que leva lá o soja lá para o silo, que é a mais cara que eles trabalham. Mas, enfim, tem muitos tipos de correia. Então, faz funil na separação. Ele tem um estoque muito grande e tem lá 20 funcionários separando, o dia inteiro separando mercadoria. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, Agrovet é um camarada que vende Brasil inteiro, ele tem toda essa parte de agrobusiness, de pet shop, então ele vende ração, vende alguma coisa de herbicida, enfim, é uma grande distribuidora que distribui Brasil inteiro. Ele tem uma dificuldade muito grande na separação também. Qual é a dificuldade? O que acontece nessa hora? Vamos supor que vamos pegar um caso aí, tem 10 ou 20 colaboradores na separação. O que vai acontecer numa empresa que tem 20 colaboradores na separação? O fluxo de separação pode ser comprometido. Uma hora por um problema, outra hora por outro.
Uma hora pode faltar um colaborador, uma hora pode faltar um produto, uma hora pode ter um defeito num lote de um produto. Cada hora pode acontecer alguma coisa. E qual é o desafio da empresa? Melhorar esse fluxo. Esse era o nosso desafio, né? Então, o que a gente criou? Primeiro, a gente passou a controlar com mais precisão esse pedido dentro da empresa. Então, se o pedido está na comercial, se o pedido está na aprovação lá no financeiro, se o pedido está na aprovação de compras, que às vezes o compra não aprovou, porque teria que comprar né, o fornecedor só vende um lote maior, então ele está esperando dar o lote para poder disparar, se está parado na produção, enfim. O cliente, ele vai criar o cadastro com as etapas que ele quiser. Então, vamos pegar o exemplo lá da Multibelt, por exemplo. Ele criou lá etapa que detalhava, seria aqui, por exemplo, depois eu volto lá, a primeira situação lá para eles é start de vendas. Segunda situação, aprovação do gerente de vendas. Terceira situação, né? Ele foi criando aqui no novinho, ele foi criando, igual aqui tem 3. Lá ele criou mais, ele criou 6 etapas. O sistema vai permitir criar quantas etapas você quiser. Tá? Então lá, era start de vendas, aprovação do gerente de vendas, aprovação do gerente financeiro, início de separação da mercadoria, término de separação da mercadoria e mercadoria embarcada. Ele tem 6 etapas. Então, se o cliente liga, está chateado, olha, cadê meu pedido? Ele vai entrar aqui e ver em que etapa que está o pedido. Qual dessas 6 que ele cadastrou. É isso que ele queria identificar, este cliente mais em específico que nós estamos falando. Só que nós fizemos uma solução que nós pretendemos atender qualquer cliente que tenha funil na separação. Aí nós precisamos entender qual é a dor dele para criar aqui as etapas, tá? Bom, depois de criadas essas etapas, existe uma opção da gente controlar dentro da etapa o tempo que está demorando cada etapa. Então, se eu definir que a etapa, vamos dizer lá, aprovação do gerente de vendas tem que levar meia hora, então o que a gente dividiu aqui? De 0 minutos até meia hora vai ficar na cor preta. De meia hora até 1 hora vai ficar na cor roxa. De 1 hora até 2 horas vai ficar na vermelha, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer? Usando o próprio relógio aí da máquina, o sistema automaticamente vai mudar de cor esse status do pedido, de forma que ele vai enxergar o que está vermelho e ele vai poder tomar uma ação mais rápida no que está vermelho, porque o que está vermelho está atrasado. Então, como a dor deles é justamente a velocidade de separação, o que nós criamos? Fatiamos primeiro em situações e monitoramos o tempo de cada situação, porque é isso que eles querem. Eles querem descobrir aonde que está falhando, aonde que está demorando, né? Qual etapa que está falhando. Né? Vamos pegar o exemplo lá daquele cliente, então. É no start de vendas? É na aprovação do gerente de vendas? É na aprovação do financeiro? É no início da separação? É no término da separação? Ou se dentro da separação tem mais etapas, cria-se mais etapas e monitora-se o tempo. Tá? Então, se o padrão é 30 minutos, fica no azul, passou de 30, vai para o vermelho, enfim, vai criando aqui. Acho que vocês conseguiram entender, então, aqui, porque o cadastro de hora por cores, né? Exemplo, o pedido parado está vermelho, conforme o tempo ele muda de cor. E o cadastro de situações conforme a necessidade e peculiaridade de cada cliente. Tá? Então, voltando lá, para revisar. A área está aqui comercial, o módulo está aqui, cadastro de horas, cadastro de situações. Então, a gente falou, está aqui o cadastro de situações, de horas, desculpa, e está aqui o cadastro de situações. Tudo para poder controlar o pedido, tá? Então, o processo, ele ficou assim muito mais intuitivo. O cliente mesmo cadastra de forma que achar melhor. Por cor, por movimentação,
por situação. Outra coisa bacana, ele pode gerar a nota fiscal por pedido dentro dessa própria tela, sem precisar sair da tela para gerar, tá? Então, por exemplo, nesse cliente que eu dei o exemplo, ele separa tudo para depois emitir nota lá de tudo, para ele ver o que ele vai fazer a nota, como vai ser feita essa nota. Então, ele pode colocar lá no último processo, a hora que foi lá, mercadoria embarcada, aí ele vai gerar a nota, ele não precisa sair da tela. Então, quando é gerada a nota a partir do pedido, possui um campo que identifica o número da nota, independente se a nota foi gerada por essa tela ou pelo processo convencional. Então, a gente já pensou nas duas situações. Tá? Então, aqui, ó, aqui é um exemplo. Olha que bacana aqui, ó. Aqui tem todos os pedidos, tem essa imagem na frente aqui. Mas, enfim, a nota fiscal só é gerada nos pedidos pendentes. Então, aqui tem a situação do pedido. Então, se ele está pendente, eu posso gerar a nota fiscal. Eu clico aqui, ó. Tá vendo essa triview aqui do lado? Então, isso aqui é tudo que pode ser feito nessa tela. Se eu clicar aqui F9, vou gerar a nota fiscal desse pedido aqui que está pendente. Olha que legal aqui a situação dele aqui do lado. Se eu clicar em filtrar por situação, eu posso ver se ele está em processo, em separação ou em transporte, porque nessa cliente foi criada essas situações. Tá? Eu posso pedir para atualizar essa grid, ó, por exemplo, a cada 5 minutos. Ou posso clicar aqui, atualizar grid. Deixa eu ver, essa outra imagem aqui dá para ver melhor. Ó. Então, ó, olha aqui, situação no controle do pedido. Vai aparecer aqui todas as situações conforme você criou. E aqui você vai enxergar já as cores. E daqui você pode fazer tudo isso aqui, ó. Você pode enviar por e-mail, atualizar, retornar a situação, reprovar ou aprovar, ver análise financeira, gerar NFE, que é o que nós estamos falando, tá? Então aqui vocês viram aqui, ó, imprimir e vamos ver aqui reprovar e aprovar, tá? Então agora eu vou explicar para vocês como que funciona isso. Então, você clicou aí no F5, atualizar a situação. Então, a situação vai aparecer aí, ó. Se está em processo, se está em separação, tá? Aqui você pode confirmar ou não. A mesma coisa no reprova. Então, você pode reprovar esse pedido. Então, você dá o F7, então vamos supor, o gerente do setor, ele verificou uma falta de um produto, está separando um pedido. O pedido tinha 20 itens, tem 19. Houve uma falha no estoque, aparecia no sistema que tinha, mas fisicamente ele foi separar lá, não tinha. Então ele vai ter que reprovar o pedido e vai ter que colocar uma observação que o produto tal está faltante. Então é aqui que ele vai poder reprovar, tá? Eu dei um exemplo de faltante, mas, por exemplo, poderia ser também, ele foi separar, tinha uma última peça, até daria para atender o pedido, mas está com defeito. Então, o pedido todo deverá ser reprovado para uma revisão do lote todo e depois passar por um novo teste ou depois passar por uma aprovação novamente. Uma vez reprovado, não é possível alterar para as situações seguintes. Nesse caso, deve fazer uma aprovação através da opção F7. Tá? Então, tá aqui, ó, F7, reprovar ou aprovar a avaliação. Tá? Bom, esse processo, então, pessoal, já está disponível para comercialização. A partir de semana que vem, na versão full. Então, quem quiser mais detalhes, nós vamos estar lançando aí na tabela de preço, no novo licenciamento, nós vamos estar correndo para disponibilizar isso o quanto antes. Mas quem tem cliente com essa dor, né, de separação de pedido, que tem um fluxo muito grande de separação de pedido, vários funcionários lá na separação de pedido, essa funcionalidade vem de encontro a isso, a resolver esse problema do distribuidor ou da indústria que tem grande fluxo de separação de pedidos, tá? Então, cada vez mais nós vamos procurar resolver melhor essa dor desse cliente, né? Então, esse cliente ficou, em específico, já muito contente com essa solução, já vem usando há algum tempo, por isso que nós estamos lançando, tá?
A gente procura tomar sempre esse cuidado. Então, isso já está validado por um cliente, já tem cliente funcionando. É possível criar outras ideias? É possível. Então, sempre importante a central de atendimento entender que a gente vai estar vendendo como está. A gente considera que isso consegue atender bem o cliente. Agora, dentro disso, ele pode criar outras funcionalidades? Pode. Eu costumo dizer isso não só aqui, como no sistema Amplos inteiro. Cada pequena funcionalidade é um universo infinito. Tudo pode ser melhorado, tudo pode ser inovado, tudo pode ser refeito de um jeito melhor. Mas nós temos que valorizar aquilo que a gente tem, porque com o que a gente tem, eu citei 2 exemplos aí de empresa, já é um porte médio para grande, que nós conseguimos resolver e estão satisfeitas. Agora, pode ser melhorado isso ainda? Pode. Vou dar um exemplo. Esse próprio cliente, ele solicitou para a gente se teria como fazer um aplicativo num tablet ou num smartphone para ele ver o endereçamento, rua, prateleira, fileira, para quando ele saísse andando para separar, ele não precisar ficar indo e voltando. O aplicativo gerasse uma sugestão de como ele ia andar dentro lá da galeria de estoque dele. Beleza? É uma coisa interessante para ser feita. Bem bacana. Muito provavelmente vamos fazer. Só que para fazer a gente tem que respeitar um backlog. Tudo que for inovação, a gente tem que respeitar um backlog. Então, que forma que eu tratei com esse cliente? Eu falei, bacana, você quer que a gente faça agora? O custo vai ser de X, te entrego em 30 dias. Não, mas o custo está um pouco alto, não posso. Não, beleza, se você puder esperar um prazo maior, quem sabe até de graça eu posso te dar. Tá? Então a gente tem trabalhado com muito esse tipo de acordo com o cliente. Então se ele quer para 30 dias, o custo é cheio. Se ele quer para 60, dou 10% de desconto. Se ele quer para 90, dou 20% de desconto. Se ele quer para 120 dias, 30% de desconto. Se ele quer para 150, 40% de desconto. Se ele quer para 180, 50% de desconto. Se ele pode esperar um ano, dou 100% de desconto. Enfim, toda ideia é bem-vinda, mas é importante o cliente entender que nós temos outras tarefas assumidas. Por exemplo, vem aí uma grande inovação, quem pôde ver, teve aí recente agora o Joaninho e o Dinho vendo, mais uma pessoa que validou bastante esse novo, que gostou e validou o novo projeto do financeiro, contábil, fiscal, que está saindo a partir de fevereiro. Ele está na frente. Eu não posso parar a produção dele e colocar uma customização na frente. Então, porque se o cliente quer e quer para agora, 30 dias, um prazo muito curto, está aí a diferença entre customização e melhoria. É exatamente o tempo de entrega. Então, para nós, a gente entende assim, que a gente está disposto a flexibilizar, a gente deixa uma lacuna, sempre na produção, para as urgências, mas nós temos que ter muita sabedoria. Então, semana passada mesmo, tivemos mais uma reunião de backlog, definindo as prioridades. Então, a gente precisa mexer no compras, com alguns controles, precisa inovar também no industrial, com alguns controles, precisa, enfim, está lá já o backlog do que a gente precisa fazer. Então, a gente já tem um backlog, vamos dizer assim, para o ano inteiro, e fizemos até a metade de 2016. Então, graças a Deus, ideias boas e viver mercado, temos vivido bastante. Então, a gente escuta o mercado, o que é melhor, sentamos numa reunião bem democrática, onde participa a equipe toda, por exemplo, eu que escuto a CEAS, colocando quais são as necessidades que o mercado está pedindo para ela, aí o pessoal meu da Tega, os próprios sócios, o Emilson, que está direto aí no suporte, o Luciano, que vem com uma bagagem muito grande, porque nós absorvemos, ele era uma CA, passou a ser sócio nosso, e absorvemos toda a carteira dele de CA. Então vem com uma bagagem muito grande de mercado, porque viveu, estava lá na ponta, sentindo a dor
do cliente, a dor no mercado, e agora ele vem também colaborar nessa decisão de backlog, do que fazer antes. Né? O Leonardo, que toca aqui, hoje no momento está tocando acho que 25 implantações de amplos. Então, né, quem está implantando 25 ERP está o tempo todo ouvindo. Olha, seria bacana se tivesse isso, seria bacana se tivesse aquele outro. Enfim, então também tem que vir para a reunião de backlog. Aí tem que participar gerente da produção, tem que participar gerente da inovação. Enfim, essa reunião de backlog normalmente são mais ou menos 10 pessoas que participam para definir o que vai ser feito. Para a gente, em conjunto, tomar a decisão mais sábia possível, segundo os critérios de urgência, de abrangência. Não, beleza, isso é urgente, mas vai atender quantos clientes? Dentro do universo aí de 750 clientes, mais ou menos, quantos vão ser atendidos? Isso é importante para a gente na hora de tomar a decisão. Porque se eu vou atender 300, 400, para nós, é muito mais importante, é mais abrangente. Então, até para isso, criamos uma planilha. Então, a gente tem uma planilha onde a gente vai preenchendo e depois ela organiza para a gente. Porque, às vezes, a gente tem uma impressão e a planilha mostra para a gente que a nossa impressão estava errada. Então, é muito importante a gente jogar numa planilha na hora de definir backlog. Então, é assim que é definido o backlog, é de um jeito bem profissional, inclusive tivemos orientação do Sebrae para isso, que nos ajudou a montar pauta para a reunião, nos ajudou a documentar e nos ajudou nessa planilha que a gente define os critérios de urgência, de abrangência e de importância na hora de definir o backlog, tá? Então, é claro que vão surgir exceções e a gente procura ser flexível e procura ouvir a necessidade da central de atendimento e a gente pode intervir de alguma maneira nesse backlog. Bom, ainda nessa linha de inovações aí do Amplos na nova versão. Para tratamento da NFE e da NFCE, né, agora a gente passa a ter 2 modelos de impressão, tá? Bom, falando em impressão, eu vou voltar lá no de pedido que eu esqueci. Aqui, ó, eu fiquei de explicar para vocês essa parte aqui, imprimir. Então, nos filtros do pedido, quando eu imprimi aqui, o que esse cliente em específico pediu? Que o pessoal da separação não tivesse acesso a valores do pedido. Então, aqui nessa impressão, eu posso imprimir 100 valores. Então, ele vai enxergar, né? Ele vai imprimir para eu dar para ele o papelzinho, para ele andar lá no estoque para separar, só com a descrição e a quantidade do item, sem os valores. Né? Porque para ele não... Né? Às vezes o dono da empresa não quer que o funcionário tenha acesso a valores. Então, aqui nessa impressão, ele não vai ter acesso a valores, tá? Me desculpe, é que surgiu aqui a impressão, eu lembrei que lá eu esqueci de falar disso na impressão, lá no pedido. Mas aqui na NFC, o que é legal? Que agora você pode determinar em qual impressora você deseja imprimir. Quando a gente lançou a NFC, na primeira versão agora, mês passado, você não conseguia selecionar a impressora. Agora você pode mandar a nota fiscal consumidor eletrônica, por exemplo, aqui nessa impressora Epson, TMT20, que é a que a gente tem aconselhado, porque ela já tem a guilhotina, né, já corta direto o papelzinho e ela já é USB. Hoje a maioria das máquinas tem USB. A gente tem aconselhado essa, porque, vamos dizer assim, ela já tem essas 2 funcionalidades e funciona melhor. Por quê? Tem algumas impressorinhas mais baratas que não são USB, são serial. E aí nós temos o problema que alguns CPUs novos nem vêm com entrada serial. E aí tem que pôr um adaptador. E aí, às vezes, o cliente se chateia. Nós não temos nada a ver com isso, que a gente não cuida da parte de hardware, né? Mas, às vezes, o cliente se chateia porque atrasou a emissão da nota por conta da impressora. Então, é importante indicar uma, né? Então, a gente tem indicado a Epson TMT20. A gente vê aí na internet na faixa de R$590, tá? Então, mais uma vez, reforçando, quem tinha impressora de cupom fiscal, não vale a pena adaptar ela para esse não fiscal.
para você fazer o processo de deslacre dela, acaba saindo às vezes mais caro do que você comprar uma dessa por R$590, tá? Então, agora você pode determinar em qual impressora você deseja imprimir a nota fiscal ao consumidor eletrônica, e a nota fiscal normal segue padrão de impressora normal. Tá? Então agora eu posso deixar uma impressora laser lá fixa para imprimir a NFE, e eu posso deixar a nota fiscal consumidor eletrônica direcionada lá para Epson. Por que para Epson? Porque na Epson, por exemplo, eu economizo papel. A Epson não fiscal TMT20, né, vai imprimir só nessa filetinho aqui, que é as colunas dela. Eu não preciso gastar papel imprimindo no A4 e perder toda a lateral. Tá? Na Epson sai o QR Code bem legível, né, porque os clientes querem tirar foto do QR Code e querem que já apareça no smartphone a nota lá para ele, completa. Se eu, por exemplo, estou usando uma impressora matricial para imprimir a nota fiscal eletrônica, e daí for usar a mesma para imprimir a NFCE, a qualidade da impressão pode ficar baixa e o smartphone pode não identificar o QR Code e não direcionar, né? Então aí o cliente não lê, ele pode achar às vezes até que que o cliente, né, não está emitindo NFCE, que o cliente está sonegando pelo fato da má qualidade da impressão. Então agora passamos a ter 2 canais de impressão, tá? Um para NFCE e um para NFE. Tabela de preço também, né? Então a tabela de preços, que era antes para a empresa, agora pode ser para a empresa 1, para 2 e para 3. Então quem trabalha com filiais aí dentro da empresa, agora a tabela de preço passa a ser por empresa e para a NFCE, tá? Então antes era uma tabela de preço para todas as empresas. Agora pode ser por empresa para a NFCE. Então, foi um avanço também aí no conceito da tabela de preço. Outra novidade muito bacana aí. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, só um minuto. É a questão do auditor da NFE. Algumas CAs reportavam para a gente, e nós aqui na CA Direto, o próprio gerente, a gente tem um software, né, que é o MySuite, onde a gente consegue acompanhar a quantidade de chamados por cliente, a quantidade de atendimentos por operador, a quantidade de chamados por área. Então a gente classifica. E a gente verificou que tinha bastante cliente ligando, porque ele estava tentando transmitir uma nota e não conseguia. E o erro que dava, ele não conseguia identificar o erro. Então ele liga para o suporte ajudar ele conseguir transmitir a nota. E normalmente quando ele liga nota para nós é sempre sinal vermelho, é urgente, tem que resolver na hora. Então, esse auditor de NFE procura ajudar nesse sentido. Então vocês estão vendo a imagem aí que a gente brincou aqui da baratinha, é para ajudar o cliente, é como se fosse uma lupa para o cliente. Então o cliente, quando ele vai transmitir, a gente fez um tratamento mais elaborado das rejeições. Ou seja, agora possui uma crítica mais explicativa, que vai acontecer 2 vezes. Uma na validação do esquema, então o cliente está montando ali para transmitir, já vai dar uma crítica, né? Quem sabe o cliente já vai entender essa crítica e ele mesmo, vamos supor, vai dar uma crítica lá X bairro, ele vai perceber que faltou ele preencher o bairro. Ele mesmo vai preencher o bairro e vai retransmitir, sem precisar ligar para o suporte, tá? E a outra vai ser na validação do esquema, né? Então, desculpa, na validação do esquema é essa a primeira. A outra vai ser depois da rejeição, rodando o auditor, tá? Então, acho que eu tenho uma tela aqui que eu vou poder explicar melhor. É a última. Não, então não tem a tela. Mas deixa eu tentar explicar melhor então. Então é assim, são 2 oportunidades para identificar o erro. Então esse auditor, ele procura dar uma crítica
de forma que o leigo consiga entender aonde ele errou, por que que a nota foi não validada ou não rejeitada. Tá aí os dois momentos, tá? Então, aqui é para procurar aliviar o suporte, né, de forma que o cliente consiga identificar o erro, corrigir e retransmitir a nota fiscal que ele não conseguiu validar lá no PVA da Receita, tá? Então, o auditor é um novo, vamos dizer assim, uma nova ferramenta que está disponível dentro do Amplos para NFE, para nota fiscal eletrônica. Tá? Aqui não é para nota fiscal consumidor eletrônica, é para nota fiscal eletrônica. Tá? Então, importante deixar claro, porque a gente falou dos dois, né? A gente falou de várias novidades que foram colocadas para a NFCE e agora é uma novidade para a NFE. Né? Inclusive, também uma novidade para os dois, que é essa questão de tabela de preço e de cupom. Tá? Então, por isso que eu comecei aqui falando NFE e NFCE. Tá? Bom, existem outras novidades que eu não consegui ter tempo aqui de estar falando para vocês, tá? Mas a gente está num momento bem bacana. Agradecer aí mais uma vez a Central de Atendimento Varginha, que esteve aqui uma semana e pôde fazer um treinamento mais profundo, né? Ficou segunda, terça, quarta, quinta e sexta, focado em amplos, né? É claro que no final a gente vê que poderia ser mais tempo ainda, né? Mas a gente sabe que é muito difícil para a CA parar tudo e vir para cá. Então, uma semana eu acho que já abre um horizonte, abre a cabeça de quem vem bastante e prepara já para trabalhar primeiro os clientes, para depois, com mais tempo, trabalhando, implantando esses clientes, poder vir de novo e depois ter uma visão ainda maior sobre o projeto, né? O projeto é um projeto de longa data, né? Tem 15 anos, então é difícil a gente passar toda a bagagem em uma semana, mas eu acho que a gente procurou ser bem assertivo aí no uso do tempo, né? Esse trabalho que é feito a quatro mãos, então, né, fica um tempo lá com o Alexandre na Exatos, fica um tempo com o Yoshida, com o Jefferson, que coordena a equipe de implantação, depois vê um pouco o pessoal do suporte, o Marcelo Pereira, o Carlão, o Amarildo, depois vai na Infocia, tem contato lá com o Leonardo da implantação, tem contato com o sócio Luciano, que coordena a produção, com o Emils, que coordena suporte, backlog, comigo, da parte comercial, enfim. Quem vem aqui uma semana consegue entender um pouco do fluxo das pessoas, do que faz cada um, e isso fica muito mais fácil depois para trabalhar em equipe, né? Porque como a gente leva uma solução para o cliente, que tem três empresas, né, envolvidas para atingir a grande solução, a grande satisfação, né, que é o que a gente promete, né, lá para o cliente. Tem a Central de Atendimento, tem a Exatos e tem a Infocia Software como produtora. Então, como são três players, é muito importante que venha aqui e tenha esse contato para entender o fluxo de trabalho, né? Então, eu estava falando da separação do pedido no vermelho, né? A gente tem que conseguir trabalhar nessa mesma coisa. Por isso que a Exatos vem procurando profissionalizar muito, né, essa questão de ferramenta. Não, ela tem, acho que 2 colaboradores evoluindo a ferramenta. Para quê? Para que fique registrado, para que a gente consiga monitorar. É a mesma coisa na Infocia. Falei para vocês, nós temos 2 ferramentas. Temos o Redmine para monitorar a produção e temos o MySuite para monitorar o suporte. Por quê? Porque a gente precisa tirar relatório e que esses relatórios levem a uma tomada de decisão de diretoria para conseguir chegar na satisfação do cliente. Então, é muito importante entender esse fluxo. Então, vamos supor, meu cliente está com uma necessidade, beleza. Central de atendimento, qual é a missão? Detalhar bem essa necessidade para que a equipe de Exatos mexa o mínimo possível nesse ticket, que consiga gerar um FSS
satisfatória para a Infocia, para que a Infocia possa produzir ou possa analisar o esforço que é necessário para essa produção e responder o quanto antes, né? Porque se bate na Exatos, e a Exatos retorna para a CA, olha, o entendimento aqui não está satisfatório, eu preciso que você pergunte para o cliente mais isso, isso e isso. Aí volta para a Exatos, volta para a CA, que volta para a Exatos, que vai para a Infocia, que a Infocia ainda pede mais entendimento, que volta para a Exatos, que vai para a Infocia, o caminho fica longo. Então, a gente pode dizer para vocês que tem algumas CAs que estão mais tempo conosco, né? O exemplo aí do Roberto Capra, do próprio Eudes, né? E algumas outras, né? O próprio Jean, que tem feito documentações bacanas aí de FSS, o Marcelo Bitwork, enfim, não vou falar o nome de todos aqui, que não é o momento agora, mas quem detalha melhor no ticket, lá na ferramenta da Exatos, consegue ter uma velocidade maior de atendimento e, por consequência, maior satisfação do cliente, tá? Então, essa capacidade de monitorar os pedidos, né, fazendo uma analogia com o que nós estamos lançando aqui hoje, né, com o cliente, que é esse monitoramento dos pedidos, né, com a corzinha e com as etapas, né, a mesma coisa a gente faz aqui. Né, a gente tem hoje um monitoramento muito grande dentro da Infocia e a própria Exatos também investindo bastante. Né, a Exatos agora acabou de separar já fisicamente, né, o pessoal de Varginha que esteve aqui semana passada já viu isso. Então hoje o pessoal da implantação está sentado lá junto com a comercial, o que é bacana, né, o mesmo modelo que a gente já tinha adotado na Infocia. Então, por exemplo, o Leonardo, que faz as implantações, né, na Infocia, que é o gerente de implantação, que a gente tem também o Arnaldo, tem o Jefferson e tem o Rony, que faz a implantação, mas o gerente é o Leonardo. Então, o Leonardo senta na sala junto comigo, com o Marcelo, porque como eu coordeno a venda e ele coordena a implantação, é muito importante que os dois falem a mesma língua, que quem está vendendo esteja junto com quem está implantando, porque quem vendeu prometeu, quem implantou vai entregar. Exatos, hoje está a mesma configuração. Então, quem vende, senta junto com quem implanta, para poder viver a mesma dor. Né? Então, fui lá, falei para o cliente. Se eu falei bobagem, rapidamente eu já tenho que estar em conjunto com o implantador para corrigir essa bobagem que eu falei. Né? Se eu falei e o cliente interpretou errado, eu não posso dar asa para essa interpretação errada. Rapidamente tem que ser corrigido. Então, o implantador ele tem uma responsabilidade muito grande quando ele está lá na empresa, porque tudo aquilo que ele ouve do cliente e fica quieto, o cliente passa a entender que vai ser feito. E aí, às vezes, isso não está alinhado com a comercial, porque a comercial, às vezes, falou e ficou claro para o cliente que não ia ser feito. Só que ele aproveita que o comercial não está lá naquele momento e gera essa conversa cruzada, vamos dizer assim. Então, é muito importante que sentem junto, né? Não necessariamente precise junto todas as visitas no cliente, mas que sentem junto. Porque quando o implantador voltar lá da implantação, olha, o cliente falou isso e isso. Opa, o cara da comercial já falou, peraí, deixa eu ligar para ele para esclarecer isso. Porque isso aí já foi assunto que eu já tinha esclarecido. Então já liga e já mata o negócio no ninho. E isso vai trazer satisfação. Então, mais uma vez, é a gente procurando ter satisfação de cliente. Nessa linha de satisfação, acabamos de fazer uma pesquisa, né, a gente está aí refazendo o planejamento estratégico da Infocia, acabamos de fazer uma pesquisa com todos os clientes de Amplos. A gente teve um resultado muito bacana de satisfação, mas a busca de excelência não pode parar. A gente tem que estar buscando melhorar cada vez mais. É claro que na pesquisa, se eu não me engano, foi 85% o índice de satisfação, então a gente teve caso ou outro de insatisfação. E qual foi a nossa medida? De pronto, já entramos em contato com esse cliente, marcamos uma visita e fomos visitar. Visitar para quê? Justamente para essa pegada ativa. O que é a pegada ativa? O cliente está insatisfeito, mas às vezes ele nem sabe que no sistema tem um recurso que ele precisa. Então temos que ir lá no cliente e mostrar para ele.
Ah, eu estou insatisfeito porque quando eu comecei a implantar, eu imaginei que eu ia avançar mais no módulo industrial e eu não consegui. Eu fui lá no diretor, ele falou isso para mim. Só que daí eu fui conversar com a minha equipe de implantação, ele não conseguiu por quê? Ah, porque um funcionário dele foi embora? Porque ele não tem maturidade? Porque os processos dele não estão bem definidos? Beleza. Aí entra a comercial para alinhar isso com o cliente. Olha, cara, você está insatisfeito, mas nós demos treinamento industrial para Hit Arla. Pegar um caso verídico aqui nosso. Mas a Hit Arla foi embora da empresa. E aí você ficou de providenciar uma outra pessoa, entrou uma pessoa, só que essa pessoa não tem conhecimento ainda, maturidade para poder tratar de fluxo de produção. Por isso que parou. Então a gente precisa realmente retomar. Estamos aqui à disposição para retomar, né? E aí, por exemplo, nesse caso desse cliente, eu citei até exemplo, porque a gente tinha outros clientes na mesma área da dele. Então daí eu citei, olha, o tal e o tal e o tal tá rodando. Aqui não tá. O que a gente pode fazer para rodar aqui? Né? Você queria comprar mais horas de treinamento? Nós estamos à disposição. Então, assim, é importante esse alinhamento, porque às vezes o cliente está insatisfeito, ele costuma apontar para nós e esquece de ver que tem 3 dedos apontados para ele. E aí é bom fazer o alinhamento para ver, né? Outro alinhamento que é importante na visita com o cliente às vezes o cliente ele procura esquecer tudo aquilo que foi de vantajoso para ele, e ele pega uma pequena deficiência e aumenta ela. Não, nós temos que mostrar para o cliente, olha, cara, o teu fluxo financeiro melhorou muito, o teu fluxo comercial melhorou muito, o teu fluxo de pedido melhorou muito, a tua logística, nós estamos rodando lá, mapa de carga melhorou muito, enfim, olha quanta coisa melhorou. Isso aí que você está falando, nós vamos tratar, né, nós já estamos estudando, tal, enfim, fazer esse saldo com o cliente. É importante estar fazendo isso com o cliente, tá? Então, nós fizemos essa pesquisa com os nossos clientes e temos procurado fazer no mínimo uma vez por ano, e fica a sugestão para que a CEAs façam com os seus clientes. É importante abrir esse canal para que o cliente dê a opinião dele, porque em cima da opinião dele são as ações que a gente vai tomar para o ano agora ou para o ano seguinte. Ou às vezes até você mesmo fazer um alinhamento, né? Quando o cliente abre uma sugestão, é a oportunidade que a gente tem de melhorar os nossos processos, né? Eu fui em algumas dessas visitas que ele reclamou do suporte. Aí o que eu fiz? Entrei na ferramenta MySuite e fui ver. Eu peguei um caso bem sui generis, vou dividir aqui com vocês. Foi assim, o cliente entrou no suporte 8h30 e fez uma pergunta para o meu pessoal de suporte. Foi via ferramenta, então ficou todo o registro. 8h32, o meu funcionário respondeu. Pois não, em quem que eu posso te ajudar? Aí ele colocou a pergunta. Ele fez a pergunta e o meu pessoal retornou a pergunta 1 minuto depois, pedindo uma explicação para ele. Aí ele demorou 20 minutos para dar a explicação. Aí nós demoramos 2 minutos para responder. Aí ele encerrou o ticket dando nota atendimento péssimo. Eu li isso e fui mostrar para ele. Na reunião eu levei, eu imprimi isso e levei para ele. Eu falei, olha, nesse dia aqui, você deu uma nota para o atendimento péssimo. Como nós temos uma reunião por semana com a equipe de suporte, e na reunião eles não concordaram com o péssimo, né? Eles que eu falo, nem o funcionário que te atendeu, mas os outros funcionários que estavam junto na reunião e o próprio gerente do suporte não concordaram com o péssimo. Eles acharam que foi, pelo histórico do que está escrito na ferramenta, o péssimo não cabia. Então eu pergunto para o senhor que está lendo aqui, ó, o que o atendente poderia ter feito para merecer uma nota melhor do senhor? Aí ele leu o histórico, ele virou e falou, nossa, eu demorei 20 minutos aquele dia, eu achei que vocês que tinham demorado, por isso que eu dei péssimo. Eu falei, ó, então, por isso que a gente imprime, para poder mostrar para você, ó, você deu péssimo, você ficou com uma imagem negativa, só que nós não concordamos. Por isso que a gente está aqui para te mostrar. Nesse caso até, ele falou, rapaz, eu vou ligar lá e pedir desculpa para o atendente.
porque realmente eu estava numa correria louca naquele dia, e eu não fiquei com esse sentimento. Eu realmente botei pé, não foi por maldade. Eu achei que tinha sido ruim. E agora eu estou vendo aqui que naquele dia eu estava com a cabeça tão cheia que eu não consegui identificar com quem que estava a bola, quem que demorou para atender. Olha que bacana é ter ferramenta de atendimento. A gente pode descer nesse nível de aprofundamento, né? Por isso que a gente procura visitar os clientes e mostrar para eles para que ferramenta. Às vezes o cliente só vai entender para que ferramenta quando eu levo um relatório para ele do mês, para ele entender quantas horas foi o atendimento, qual o assunto que a equipe dele está tendo mais dúvida, quanto tempo demorou para atender, até para ele ver que o nosso trabalho está sendo feito. Né? Porque ele paga por mês, às vezes fala, por que eu pago por mês? Nessa reunião eu mostro para ele, olha, você paga por mês por causa disso. Olha quantas vezes a tua equipe entrou no suporte. Que às vezes ele não percebe que a equipe está entrando no suporte. Ele acha que não estão fazendo nada. Então, essa acompanhamento via ferramenta serve para isso. Né? Fora as inovações de versão. Ó, você paga por mês, olha as inovações que nós fizemos. Não só de legislação, mas como também de melhorias do sistema. Então é importante ir lá visitar o cliente para revender a gente, né? A gente tem que estar se revendendo o tempo todo para o cliente. Porque às vezes ele recebe uma visita lá de um concorrente e traz uma novidade que a gente não é nada novidade, a gente já tem no sistema, só ele não usa. Precisa mostrar isso para ele e vender esse processo para ele. Né? Então, temos que estar visitando o cliente e acompanhando de perto para poder estar satisfeito. Né? Então, esse é o trabalho, tem que ser do gerente de suporte. Ele tem que estar fazendo um pós-venda, né? Porque normalmente o pós-venda é a comercial que faz. Mas como o nosso sistema ele é bem técnico, então o pós-venda aí tem que ser compartilhado. Tem que ter alinhamento comercial, mas tem que ter um técnico envolvido para poder fazer avançar essa necessidade de funcionalidade para que o cliente avance na satisfação, porque uma coisa está dependendo da outra, tá? Então fica mais uma vez o convite para treinamento. Por que eu falei isso tudo? Porque só com treinamento que você consegue avançar em todas essas searas aí. Né? É o treinamento que faz a diferença. Porque conforme você tem domínio de todo o sistema, de todos os processos, você arruma soluções. Né? Hoje, com a Quantum Grid dentro do sistema, com as views em Excel, com o próprio gerador de relatório, né, que a gente tem, a própria CA consegue resolver uma grande quantidade de solicitações do cliente sem precisar contato aqui conosco. Né? Quem domina essas três situações, a Quantum Grid do sistema, as views e o gerador de relatório, ela pode resolver uma série de situações do cliente que vai trazer mais satisfação e vai cobrar por isso. Então, é essa a nossa pegada. Né? A gente não quer, de repente, trazer tudo para cá e ter, vamos dizer assim, a soberania total. Pelo contrário. Né? A gente sabe que para fazer relatório, às vezes demora 6 horas, 8 horas, e o cliente acha caro isso. Perfeito. Por isso nós estamos dando a evolução na Quantum Grid, que ela é fácil de configurar, e aquilo acaba virando um mini BI, uma série de relatórios. Por isso demos evolução nas views, que é a integração do banco SQL com o Excel, e o gerador de relatórios. E nós queremos avançar cada vez mais neles. Então, as CAs que já entenderam isso, né? Tive uma reunião recente com o Marcelo da Bitwork, que estava pegando um projeto novo de um cliente grande, que necessitava de uma série de relatórios. Nós fizemos o estudo aqui e passamos para ele uma quantidade de horas. Aí fizemos uma reunião com ele mostrando esses recursos. Aí ele virou e falou, escuta, então quer dizer que eu posso fazer aqui? Eu posso contratar uma pessoa aqui e eu fazer? Então, se eu entregar para o cliente, então, vamos esquecer as customizações. Eu vou vender para ele só com o que a gente definiu aqui de implantação e licença de uso. As customizações vou fazer eu por aqui. Perfeito, falei para ele. Ótimo. É exatamente isso que a gente quer.
Porque além de você resolver esse cliente, você vai ter uma vivência tão grande em fazer esse tipo de customização que vai te abrir a cabeça para os demais e vai te deixar muito mais fortalecido no mercado de RP. Você não vai ficar dependente, né, totalmente da muleta nossa aqui. Você vai andar sozinho. E é essa a grande pegada que a gente tem visto para quem quer realmente, vamos dizer assim, não só sobreviver com o RP, mas viver com qualidade, ganhar dinheiro. Né? Essa é a diferença entre quem quer ganhar dinheiro e quem não quer. Então fica aí o convite para treinamento. Tá? O treinamento a gente pode aprofundar um pouco mais nessas questões e outras que surgirem conforme a necessidade de cada central de atendimento. Tá? Então, mais uma vez, fica aí o convite. Quem quiser agendar esse tipo de treinamento, entre em contato com a comercial da Exatos, lá com o Garcia, que teve um probleminha de coração. Vamos pedir aqui para que Deus dê a melhora aí para ele volte o quanto antes, mas deve estar voltando aí em breve. Mas pode entrar em contato com a Cleide, com a Daniele, com a Letícia, para fazer esse agendamento. Tá? Por que precisa agendar? Porque como envolve toda essa equipe que eu falei, equipe de implantação da Exatos, equipe de suporte da Exatos, equipe da Infocia, seja comercial, seja implantação, seja suporte, tem que ter um planejamento prévio, para que a gente possa equacionar a nossa agenda aqui com a de vocês, tá? Então, fazendo o agendamento prévio, a gente procura fazer uma definição de assuntos bem bacana. Ó, na segunda de tal hora vai ser esse assunto, na terça esse, na quarta esse, na quinta esse, para que seja bem proveitoso o treinamento de vocês. E tem sido, tá? Então, posso garantir para vocês que a gente tem procurado fazer os treinamentos e no final a gente procura perguntar para a CA, e aí, o que você achou? Como é que foi o treinamento? Ter um feedback para a gente poder cada vez mais melhorar nesse treinamento, tá? Porque a gente vê que o segredo de venda é treinamento. Então a gente tem que fazer treinamento o tempo todo. Por isso que a gente está aí com a política de treinamento, plano de capacitação toda quarta-feira de manhã. Então agora cedo eu estou aqui falando com vocês, que não deixa de ser uma espécie de treinamento, e a minha equipe lá em cima está dando treinamento para a equipe da Exatos, justamente das novidades da versão que está saindo agora. Fora isso, a gente grava um vídeo por mês que está sendo disponibilizado no YouTube para ser disponibilizado para os clientes, www.youtube.com/Infocia e agora no FTP aí da Exatos, para que vocês possam baixar e tabelar com o cliente da forma que vocês acharem melhor. Então, capacitação tem que ser constante. Tá? A gente tem que estar lendo livro de RP, a gente está lendo livro de engenharia de vendas, a gente está buscando essa base mais ampla e tem que estar buscando o conhecimento em si do produto e o conhecimento de mercado. Então, temos que estar levantando a bunda da cadeira e indo no cliente para conhecer mercado, para conhecer regras de negócio, para conhecer processo, seja de indústria química, seja de plástico e borracha, seja de moveleira, seja de eletroeletrônica, seja de alimentícia, seja de cosmético dentro da química aí, são algumas verticais aí, de loteadora, né, com o nosso novo módulo de contrato que foi apresentado. Então, assim, são verticais que a gente tem procurado atender bem. Então, é importante ir para dentro lá do chão de fábrica, entender as dores dele, né, igual a gente falou de uma dor aqui, de uma distribuidora, que tem a dor de separação dos pedidos. Beleza. Quem já conhece isso aqui e vai numa distribuidora que está sofrendo, que não está conseguindo entregar os pedidos no prazo, que o rapaz lá da separação está nervoso lá com o pessoal que traz os pedidos, né? Aquilo que eu falei lá, voltando lá na separação, né? Na impressão. Então aqui, ó, a hora que você imprime o pedido, aqui, ó, você imprime o pedido. Qual que é a dor aqui? O camarada imprime esse pedido, porque o gerente dele deu uma bronca nele, e chega lá no menino do almoxarifado e fala, separa isso aqui para mim agora, urgente. Isso aqui é urgentíssimo, tá atrasado. Aí o menino da separação, que tem mais 20 pedidos para separar, ele vai largar tudo os 20 parados para separar esse. Só que às vezes, esse aqui o cara imprimiu e levou lá para ele agora,
Porque o cara estava cuidando de coisa particular dele. E aí estoura para o outro. Quer dizer, isso é justo? Não, não é justo. Não é justo ele ter que parar tudo porque o outro demorou para fazer um entendimento. Então, qual é a busca aqui? A busca da justiça. Por isso, o tempo. Porque aqui vai ficar claro, aqui nesse relatório aqui, quem que demorou. Porque senão toda a bucha sobra para o menino lá, coitadinho do almoxarifado, que tudo é urgente. Não, mas como assim urgente? Você demora 3 horas para vir falar comigo e eu tenho que fazer em 1 minuto? Então, é isso que é o objetivo aqui, resolver essa dor do cliente. Identificar essa dor para que ele possa ver. Porque às vezes o dono da empresa está chateado com o menino do almoxarifado, mas não. O problema é antes. O problema é na aprovação do financeiro, ou o problema é no compras, ou o problema, enfim. Está aqui a ferramenta para ajudar a resolver essa dor desse tipo de cliente, desse processo. Tá? E por aí vai. No módulo industrial a gente tem várias dores que a gente procura resolver. Cada vertical de negócio tem um tipo de dor. Aqui é um exemplo de uma dor de distribuidora, que tem um fluxo de pedido muito alto. E por aí vai. Tá? Então, queria encerrar agradecendo todas as centrais de atendimento e um agradecimento especial para quem tem investido em treinamento. Tá? Então, estamos à disposição para os treinamentos. Por favor, entrar em contato com a Exatos. Então, que Deus ilumine os nossos trabalhos aí, melhoras por Garcia. Vou passar a palavra aqui para a Daniele. Obrigada, Marcelo. Vamos dar, então, continuidade. Agora nós estamos com a participação de 56 CAs. E dando continuidade, então, no começo da semana, nós passamos para vocês uma circular referente ao sistema de auditoria. E nós gostaríamos da participação do Eldes, uma de nossas CAs, que já tem conhecimento sobre essa ferramenta, essa nova ferramenta que nós fizemos parceria. E o Eldes, ele vai estar falando para vocês, ele vai estar testemunhando para vocês sobre as funcionalidades. Nós gostaríamos de abrir, então, o microfone para ele, nesse momento, que ele vai estar compartilhando com vocês o conhecimento que ele possui. Bom dia, Eldes. Nós vamos abrir para você o microfone. Bom dia, Eldes, pode falar. Acho que perdeu, não. Por gentileza, pedimos para todos aguardar um minutinho, que nós estamos fazendo alguns ajustes no áudio. Eu acho que agora está tudo ok. O Eldes está me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Pode falar mais uma. Sim, estamos te ouvindo. Muito bem. Passo a palavra, então, para você, ok? O Eldes, agora nós não estamos... Vou fazer a apresentação que eu tenho aqui. Ok. Então? Ok, o Eldes, pode continuar. Tá, vocês estão vendo a minha tela já? Só um minutinho, só um pouquinho. Desenvolver alguma coisa para poder estar colocando na rede. E na ocasião nós contratamos uma equipe, fizemos toda a parte de análise, tudo, e desenvolvemos alguma coisa. Nós damos na época o nome de Audit Web, chegou a funcionar, tudo. Nós tínhamos o nosso servidor interno, era uma ferramenta web, e funcionava muito bem. Só que quando a gente colocava na internet, ficava extremamente lento. Depois de 11 meses de trabalho, a gente percebeu que tinha sido desenvolvido de uma tecnologia errada. Só que o nosso dinheiro já tinha acabado, não dava mais para começar de novo, nós já abortamos o processo e fomos para o mercado buscar uma outra ferramenta. Foi quando a gente encontrou essa ferramenta de um parceiro. E tivemos esse ano com o Romeu, lá em São Paulo, onde é a sede da empresa. E desde maio desse ano a gente está trabalhando nessa ferramenta e temos dado
é um respaldo bem interessante. Na verdade, são 3 grandes serviços que essa empresa pode prestar e que nós podemos trabalhar em parceria. A empresa chama-se Cedro BKS, que é uma holding administradora da empresa Cedro Sistemas e Rivers Consultoria Tributária. Né? Então, o que nós vamos apresentar hoje é uma ferramenta chamada Compliance PKS. O que essa ferramenta tem? Ela é uma ferramenta de solução de auditoria a demanda para que a gente possa estar desenvolvendo. A solução completa contempla mais de 8.000 regras, que a validação hoje acontece em mais de 8.000 regras das mais variadas obrigações acessórias. Então, quais são as regras que são validadas? Do FD Contribuições, do FD Fiscal, do LFE do Distrito Federal, que é o Livro Eleitor de Brasília, do Sintegra, BPJ, Escutação Contato Digital, CTE, NFE, Dia de São Paulo, DNA da Bahia, a DPI de Goiás, o ESOL, que ainda não está sendo cobrado, e agora o ECF também. Todos os dados, mais de 8.000 obrigações que são validadas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu arquivo de SPED, seus arquivos, né, não só de SPED, todos os arquivos, vai fazer um upload para a nossa ferramenta, que é uma ferramenta web, e lá o sistema vai cruzar esses dados, além de primeiramente validar, ele ainda vai cruzar esses dados posteriormente, né? E eles vão estar cruzando os dados de arquivos diferentes, por exemplo. Você vai cruzar os dados de uma DIPJ com a contabilidade, por exemplo, a Escutação Contato Digital. O sistema vai cruzar esses dados e dar relatórios de análise para verificar, primeiramente, se os arquivos estão atendendo à legislação do SPED e depois se o conteúdo desses arquivos estão iguais, justamente para evitar a divergência da informação. E a inteligência desenvolvida é de uma linguagem de programação específica para a área fiscal, chamada Tax Compilation Language, que é uma linguagem específica para esse tipo, bem parecida com a inteligência artificial que vocês estudaram lá na faculdade. As características. Primeira coisa que a gente precisa entender, que você não tem que fazer, você pode fazer quantas análises você quiser. Você pega o SPED, manda, encontrou alguns erros, corrige os erros, manda novamente, corrige os erros, manda novamente, até que todos os erros sejam conferidos, sejam validados na transmissão para a Receita. Né? Todas as atualizações, inovações, não se cobra nada mais pelos módulos, né? Ou seja, tudo que for lançado de inovação na ferramenta, como é a ferramenta web, então o que a gente tem? Aquela ideia de SaaS, né? Serviço como software como serviço. Então, é um software, só que o controle, toda a gestão, a parte de suporte, a parte de treinamento é feito pela empresa via Skype, em meia hora. Então, ou seja, você fechou o contrato, basta você passar os dados, a empresa redige o contrato, você leva o cliente assinar, pronto, acabou o seu trabalho. A partir daí você vai colher os frutos aí indefinitivamente, né? O compliance eletrônico dos arquivos, eles são feitos com várias validações e cruzamentos, né? Então, a estruturação, por exemplo, ela vai verificar a estrutura do arquivo, da hierarquia, da obrigatoriedade, duplicidade de informação, alinhamento de registro, regra de preenchimento de campo, formato, valores informados no SPED pelas tabelas externas do SPED, tabelas internas e externas, dados cadastrais, valores declarados no FD pelos valores apurados na auditoria. Ou seja, você vai lá, faz um FD e você apura, por exemplo, você manda um XML para a empresa, todo XML para sair de uma empresa. Se ela não tiver como fiscal, por exemplo, você manda todo XML. Aí você manda o SPED, né? O que o sistema vai fazer? Vai cruzar se tudo que está no XML está exatamente igual está no SPED. Né? Os documentos fiscais, que por ordem de sequência, cancelamento, período de validade, chaves da nossa escola eletrônica pelas que foram declaradas na FD, cruzamento de registro de arquivo digital com arquivos de competências diferentes. E aí vai, você também vai fazer o cruzamento de todas as partes do SPED fiscal, da GIA. Então, qual é a ideia do sistema? Vou resumir um pouco, porque tem mais 2 produtos que eu quero falar. A ideia do sistema é justamente essa. Você vai trabalhar a validação do arquivo, a auditoria do arquivo para ver se está feito no praticador da Receita e ainda cruzar esses dados com arquivos diferentes. Né? E o mais interessante, não tem taxa de licenciamento. Ou seja, você fechou... Por que eu te digo interessante? Porque se você for fechar um contrato hoje com os concorrentes, primeira coisa, vamos falar de um que eu sei que cobra licença, que é a auditoria. Você cobra licença,
Aí você tinha que instalar, me parece que agora já estou ligando. E a auditoria é gerenciada a partir do login, ou seja, o gestor do sistema pode conferir todas as validações contratadas por ele, mas cada usuário, cada login confere a sua, né? E uma coisa interessante também, de que a gente precisa tomar cuidado, eu agora dizendo como CA, precisa tomar cuidado com o seguinte: todos os nossos concorrentes têm essas ferramentas de parceiros, ProSoft, Domínio, Alterdata, todas têm. Só que todas são parceiras, não existe nenhuma desenvolvida pela própria fabricante. Então, o que acontece? Eu já tive casos de vários clientes meus serem assediados, e quando eles dizem, não, logicamente nós somos assediados, nós somos a conversar, já temos sistemas Exact. O que vai falar? Ah, mas Exact não tem auditoria, nós temos. Então, o que acontece? Primeiro, nós podemos nos defender desses ataques comerciais, que não está errado, não estou dizendo que eles estão fazendo errado, estão certos, que eu faria da mesma forma. Nós podemos nos defender e ainda também podemos usar essa ferramenta. Por quê? Porque para todo mundo é a mesma coisa, para todo mundo é uma ferramenta de terceiros, de parceiros, que vai estar junto com a nossa ferramenta, né? Outra coisa interessante que tem também é que você vai cruzar tanto o spread fiscal com a TIP, com a DCTF, no primeiro decênio, segundo decênio, mensal. As FD contribuições vão ser cruzadas com a DACOM e etc. A DACOM que agora já não tem mais, né? Então, todo PIS, PASEB, pagar, faturado, acumulativo, FD, veja que você pode cruzar. PIS, PASEB, de COFINS a pagar, cruzar com o FD, com a DCTF. Entendeu? Então, você pode, antes de eu enviar uma guia para o meu cliente, mas o escritório enviar uma guia para o cliente, ele manda o espectro do sistema e confere se está tudo certo, de acordo com a DCTF, com a FD, vai conferir se está tudo certo, né? E aí são várias coisas, depois vocês vão estar recebendo esse material para vocês terem mais detalhes. Também vai poder fazer a apuração do bloco B, ou seja, se vocês sabem que é extremamente complexo, da contribuição previdenciária, o sistema vai te dar uma sugestão. Ele manda lá para dentro do STED, ele manda lá para dentro do conhecimento do transporte eletrônico, nossa escola eletrônica, nossa escola de serviço eletrônica, gera o espectro lá dentro, tá? Cruza-se os dados. Não, mas eu quero uma visão desta forma. Ele mesmo entra e cria o relatório como ele quer. Ele pode gerar esses relatórios em Excel. E as inconsistências entre a explicação contábil do DPJ também são passíveis de monitoramento, de forma onde o usuário também cria os seus modelos de relatórios, né? E ainda vai todas as partes da DCT com o DPJ, o arquivo sintético, então você pode observar que vai cruzar, tá vendo? Lucro operacional com o DPJ, então todas as linhas de cruzamento que até hoje imaginado foi criada dentro desse sistema. Então, é uma ferramenta de auditoria, ou seja, aquilo que nós não tínhamos no nosso portfólio para poder entregar para o nosso cliente, muitas vezes eram ferramentas que os concorrentes usavam para nos, talvez até para nos tirar clientes. Hoje a gente já tem uma ferramenta, empresa parceira. E o que é interessante? Antes da gente finalizar, essa parte, a gente tem mais duas linhas para ver. O que é interessante? Não existe, entre aspas, trabalho técnico. Tá? Ou seja, você não tem que instalar nada, você não tem que cadastrar ninguém, você não tem que fazer nada. Você o teu cliente vai utilizar a ferramenta, no final dos 15 dias ele vai, não, eu quero contratar. Você só pega o CNPJ dele, o CPF, o responsável e o direito de cobrança. Só isso. Passa para a empresa da célula do EKS, eles vão dirigir o contrato, passa para você pega a assinatura do cliente, acabou o seu trabalho. Mensalmente você vai receber, enquanto aquele cliente for cliente, você vai continuar recebendo. O interessante é que, como é um serviço que é realizado, a maioria, ou quase todo o serviço propriamente dito é realizado, claro que o comissionamento é um pouco diferente. A Exact vai estar passando para vocês como é que funciona esse comissionamento. Usar o login para teste também. E pode oferecer para o seu cliente a nível de teste. Ok? Essa é a nossa primeira ferramenta, tá? Que é bem interessante. Segunda ferramenta é a parte da gestão eletrônica de documentos. Essa gestão eletrônica de documentos é interessante porque é o seguinte: muitas das vezes
Até na época que foi começado a desenvolver o eBusca, a Exactus desenvolveu a ferramenta, colocou com preço barato, muitas CAs até não gostaram da ideia de estar cobrando, outras acharam que deveria cobrar, mas enfim, a Exactus desenvolveu uma ferramenta. Ok, atende, é bacana, claro que é. Só que tem um detalhe, uma dificuldade que a gente sabe que existe. Aliás, são duas grandes dificuldades. A primeira delas, quando a CA atende para o cliente, ela vai entrega para o cliente lá no servidor e o cliente ensina o cliente a utilizar lá no portal, no Helpdesk, que é lá no Facilite, o cliente do escritório cadastra os clientes dele, que informam o e-mail, o cliente vai receber um e-mail com o link para fazer o download, etc. Só que a maioria das vezes, o cliente não sabe nem como fazer isso. Aí você fala, tem que atualizar o Java. Aí o cliente não sabe atualizar o Java. O Java está com um bloqueio de segurança, o cliente não sabe fazer isso. E o escritório também não está nem aí com isso. Acaba acontecendo o quê? A CA tem que atender. Esse é o primeiro problema. A CA, que não ganha nada do cliente final, acaba tendo que atender. Eu tenho casos que eu atendo 20 vezes, 30 atendimentos por dia, só ajudando o cliente a desbloquear o Java, alguma coisa assim. Então, esse é custo. E custo que não tem retorno financeiro. Esse é o primeiro problema. Não que seja ruim a ferramenta. Não estou dizendo que o custo é uma ferramenta ruim. Estou dizendo que ela nos gera custo que não são suportados pelos clientes hoje. A segunda questão é a seguinte, que os dados são armazenados, os XML são armazenados no servidor do cliente e no servidor do escritório. Verdade, bacana. E se formatar isso? Se formatar isso, perdeu tudo, porque a maioria dos técnicos não tem uma preocupação grande com o mercado. Né? Então, o que a gente passou a entender? Que a existência do tá? 58% dos documentos fiscais recebidos pela empresa antes da mercadoria chegar. Claro que isso vem por e-mail. A gente está dizendo, vocês como já sabem disso, mas muitas empresas e muitos escritórios não sabem que a nota fiscal eletrônica é o XML, não é o DANF. A grande maioria acha que é o DANF, ainda, apesar de já ter 5 anos ou mais com fiscal eletrônica. Documentos fiscais que não foram enviados pelo fornecedor. Poucos fornecedores, aliás, 37% dos fornecedores não enviam o XML, enviam apenas o DANF acompanhando a mercadoria. E o maior problema de todos, documentos fiscais de entradas inválidos ou com erro ou com fraude identificada. Aconteceu com o meu cliente há 2 semanas e meia atrás. O cara não escriturou o XML. Por quê? Ele comprou um motor, um gerador de energia em São Paulo, ele era Goiás, e o cara lá, por não sei por que motivo, não colocou a inscrição estadual no cadastro do cliente. Ok. Veio o banco, passou, o CEPOS passou, aí o que aconteceu? O contador não utilizava o recurso, não utilizava nada. O que ele faz? No site aqui da Secretaria da Fazenda, ele pode ir lá fazer o download do XML. Como não tinha inscrição estadual, o XML não estava no site da Secretaria da Fazenda do Estado. Aí o que aconteceu? Não escriturou, dentre outras coisas que aconteceram no processo, tudo, uma multa de R$186 mil. Aí entrava com recurso que caiu para R$74 mil, pela não escrituração de um XML. Por quê? Não chegou o documento. Né? Quais são os erros mais comuns? Desconhecimento do documento. Ou seja, o cara emitiu uma nota e não sabe se é dele. Armazenamento inadequado. O cara não armazena o XML adequadamente. Põe uma pasta aqui, amanhã numa outra máquina, cada dia uma pessoa para o poder, não monitora os eventos. O cara emite uma nota fiscal eletrônica para o seu cliente, com o CNPJ do seu cliente, emite o boleto, imprime o DANF, manda a mercadoria, em até 24 horas ele vai lá e cancela a nota. Né? Então, o escritório de contabilidade não está sabendo dessa nota fiscal, recebeu o XML de retorno, tudo bonitinho. Aí, quando foi imprimir o DANF, estava vazio. Tinha até número de protocolo, mas estava vazio. Aí, o que aconteceu? Ligando na influencia, não, está certo. O ano está tudo certo. Eu fui lá no site do CEPAS. Aí o que nós fizemos? Invalida, inutiliza essa nota e emite outra, não tem problema. Documentos disponíveis, fiscal chega, cadê o documento? Não existe. Escrituração sem XML. Todos sabem que você escriturar uma nota fiscal lá no STED ou no livro de registro de entrada e saída sem XML é crime. Não solicita, o cliente não solicita do fornecedor o XML. Esses são os grandes problemas. Né?
Só para vocês terem uma ideia, são 3 notícias que a gente resolveu destacar. 46 mil contribuintes têm sinais de irregularidades. Isso daí é lá em São Paulo. Em Goiás, no dia do meu aniversário, eu sei muito bem a data, porque foi exatamente no dia do meu aniversário, foi no sábado. A CEPAS apresenta a ferramenta de controle da receita automática. Nesse dia, o senhor Carlos Guzmão, que é o presidente que controla esse evento, disse o seguinte: 98% das empresas do estado de Goiás estão passíveis de fiscalização de autuação. 98% por erro. Não é que eles tinham a intenção de sonegar, é por erro, simplesmente por erro de operação. Né? E na Bahia, Fisco Baiano investe 93 milhões para coibir sonegação. Ou seja, vão pegar mesmo. Aqui em Goiás, 2012, 2013, está sendo cobrado o XML. Está bate na porta da empresa e me dá o seu XML. Quais são as finalidades? Para Goiás, R$ 369,48 por XML inexistente sob custódia da empresa, ou por XML inválido, ou ainda por posse e escrituração de arquivo XML adulterado, que é crime. E lá embaixo, mais a multa equivalente de 5% a 10% do valor da operação do documento fiscal não escriturado. São Paulo, R$ 308, Bahia, 140, e cada estado tem um valor. Eu acho que o mais caro é no Paraná. E ainda pode sofrer ainda outras multas por crédito fiscal. Como eu disse para vocês, o cara emitiu uma nota, gerou um crédito, imaginar que uma nota de 100 mil, gerou um crédito de R$ 7 mil de ICMS. Enviou por e-mail, divulgando glosa de créditos fiscais por nota fiscal cancelada pelo fornecedor ou sem arquivo XML. Mesma coisa. E a impossibilidade de escrituração fiscal com a quantidade obrigatória para os arquivos de crédito fiscal, ICMS, os créditos fiscal que estão. Solução: proporcionar a garantia e a tranquilidade na apresentação da solução de gerenciamento dos documentos fiscais eletrônicos. O que significa isso? Que nós podemos cuidar desses dados. Nós podemos, o seu cliente, escritório, vai contratar uma licença, vai colocar o certificado A1 vinculado a uma empresa no nosso portal. A partir daí, o sistema vai fazer todo o monitoramento. Vai baixar o XML, vai armazenar o XML, vai validar o XML e ainda vai fazer o monitoramento do XML. Todo o processo. Ou seja, vou citar para vocês também um outro exemplo que aconteceu comigo aqui. Enviamos um e-mail para um cliente nosso, escritório de contabilidade. Ele fez o seguinte: ele mandou 2 colaboradores dentro da Departamento Fiscal para conhecer a ferramenta, o cara sentou na minha frente. Quando eu expliquei para ele que era essa mesma apresentação que eu estou colocando para vocês, eu mostrei para eles. Os 2 funcionários, eu falei: vocês vão me cobrar um valor e eu botei bastante para o meu cliente. Eu posso cobrar o meu cliente, claro. Eles saíram daqui, mais ou menos umas 2 horas depois, nós vamos abrir uma empresa para faturar isso para o cliente. Eles estão cobrando R$ 150 de cada cliente dele. Eles têm 70 clientes. 70 clientes. Então dá para vocês terem uma ideia que eles vão faturar, sei lá, vamos fazer uma cálculo rápido aqui, 12 mil, 13 mil reais mais ou menos. Eles vão faturar só com essa função de verificar e gerenciar eletronicamente os documentos do cliente dele. Né? E como é que funciona? Primeira coisa, centralizar as notas fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte e o SPR. Vai estar tudo no lugar, não está na máquina de um usuário, não está no servidor do seu escritório, está armazenado em algum lugar. Tem um servidor cloud. Supervisionar as notas fiscais eletrônicas, certa, é disponibilizado para a integração via API com o ERP do cliente. Inclusive, é interessante porque quando você tem esse trabalho de gerenciamento, por exemplo, o Angus, ele consegue fazer importação de XML. Qual que é a ideia? É que essa ferramenta você não tem que buscar, não tem que salvar arquivo enviado por e-mail, nada disso. A própria ferramenta, através dessa API, busca dentro do nosso gerenciador eletrônico de documentos, já faz essa integração total. Tanto busca os XMLs de entrada, quanto também pode fazer uma comunicação de depósito do XML para posterior validação da receita. Ou seja, fique em conformidade com a gestão com a receita. Assim é o funcionamento, coisa muito simples, né? Busca interna, tudo. Quais são os benefícios? Grande produtividade e rentabilidade, melhor gestão e segurança da tomada de crédito, melhora a integração e colaboração na cadeia dos negócios, reduz o custo de impressão, aquisição de papel e envio, reduz problemas com a estruturação devido a erro de digitalização, produto interno qualquer ou o que seja o sistema, plataforma ou linguagem,
Segurança nas notas fiscais ficam arquivadas no tempo estabelecido pela legislação, são 5 anos. Certo? Essa aqui é a empresa, ela tem 20 anos de experiência em prestação de serviço. E detalhe, é uma empresa focada primeiramente na parte de consultoria tributária. Né? E ela foi constituída junto com a sede do BKS para poder fazer criar essa solução. E aí existem outros serviços de BPO, de consultoria, fiscal, tributária, etc. Que não é o caso agora. Quem são os clientes? Vocês podem observar que são clientes grandes. A gente não está falando aqui de concessionária Volkswagen, nem de concessionária Fiat. É a própria fábrica. Posso falar, fábrica da Volkswagen, fábrica da Fiat, Ambev, todas essas são clientes atuais, né? Alguns, né? E quais são os níveis de contratação? Pode ser contratado serviço de gestão da máquina eletrônica, que está aí, que é isso que eu acabei de dizer. A recuperação do XML retroativo, o que significa? O teu cliente, por exemplo, ele não... E ainda existem outros projetos especiais que podem ser desenvolvidos. O suporte é feito todo pela sede BKS, que é quem vai dar o suporte para o cliente final, que não tem quase suporte nenhum. Ok? Pessoal, então vamos lá. E, por fim, eu ainda queria falar de uma outra ferramenta que é bastante interessante também. Aguardem só um minutinho, por gentileza, que nós tivemos um probleminha de áudio. Weldes, nós tivemos um problema de som. Nós estamos vendo os slides que você está passando, só que nós não estamos ouvindo. Pessoal, ó, realmente o som não está bom. Nós não estamos ouvindo mais o Weldes falar. Mas vamos fazer o seguinte, esse material que o Weldes compartilhou com vocês, nós vamos estar passando para todos vocês proximamente. E se alguém tiver alguma dúvida, daí vocês entrem em contato conosco. Porque eu acredito que não será possível dar continuidade, ok? Vamos colocar então lá. Antes de finalizar, eu gostaria então de passar um recadinho para vocês, que amanhã nós teremos uma apresentação, um treinamento, na verdade, sobre o sistema Directus nível 1. Então, nós enviaremos o link hoje à tarde para vocês e quem puder participar, participem. Esse treinamento ele vai começar às 8h30, ok? Vamos então passar para os destaques de venda do mês de agosto. Nós tivemos 5 CAs que se destacaram, né? A primeira foi a Exactus de Brasília, a Miclos ficou em segundo lugar, de Goiânia, a Microsystem de São José do Rio Preto, a Global Soluções de Cascavel e o Caribé de Eunápolis. Parabenizamos todas as CAs que se destacaram e as demais também que não se destacaram, mas que se esforçaram para vender no mês de agosto. Finalizando então, agradecemos a participação de todos e até a próxima reunião.